Eram 2 da manhã. A sala de emergência estava assustadoramente silenciosa, exceto pelas luzes dos monitores. Um homem entrou às pressas cianótico. Sua pressão arterial despencou para 0. 3 médicos frenéticos gritavam: "Não conseguimos encontrar uma veia." A pele estava fria, os vasos colapsados. Um estagiário gaguejou: "Vamos perdê-lo." A enfermeira da noite, Nora Ellis, deu um passo à frente. Sua voz firme e baixa disse: "Deixe-me tentar." Ela colocou a mão no braço do paciente. Sem pressa, sem tremor. Em 7 segundos ela guiou habilmente o acesso venoso para dentro de uma veia colapsada invisível. O médico observou atordoado, mas no momento em que a medicação fluiu, o monitor instantaneamente fez a transição para uma aterrorizante linha reta. Parada cardíaca. Nora Ellis, de 28 anos, era uma enfermeira da noite de longa data, conhecida por uma calma profunda, quase inquietante, que seus colegas confundiam com frieza emocional ou desapego. Seu comportamento permanecia inalterado mesmo quando a emergência mergulhava em caóticos códigos azuis. Enquanto outros gritavam ordens e se atrapalhavam com equipamentos, Nora movia-se com precisão cirúrgica. Ela consistentemente se voluntariava para os turnos mais difíceis, trabalhando durante as horas paradas da madrugada, quando o hospital contava apenas com uma equipe reduzida de médicos júnior inexperientes. Os paramédicos, que frequentemente deixavam pacientes críticos, costumavam brincar entre si. "Nora deve ter gelo nas veias. Ela nunca transpira, mesmo quando o relógio está correndo contra ela." Eles a respeitavam, mas seus colegas não. Os médicos seniores raramente prestavam atenção nela porque ela era frustrantemente silenciosa, nunca defendia suas ações e sempre recuava para o segundo plano quando havia crédito ou resultados bem-sucedidos a serem discutidos. Eles simplesmente a arquivavam como altamente competente, socialmente desajeitada. Muitos colegas assumiam que Nora era proficiente apenas nas tarefas mais básicas, porém mais difíceis. Iniciar acessos venosos impossíveis e lidar eficientemente com a montanha de papelada que se seguia a um evento crítico. O residente-chefe, um homem chamado Dr. Sterling, era notoriamente arrogante. Certa vez, ele zombou para um estudante de medicina. "Ela é mestre em uma coisa: punção venosa extrema. Só isso. O resto é apenas limpeza e rotação de estoque." Nora ouviu o comentário, mas não ofereceu refutação, apenas um leve endurecimento ao redor dos olhos. Ela carregava uma dignidade silenciosa que eles constantemente interpretavam erroneamente como mansidão. Uma semana antes, Nora havia navegado com sucesso por um caso crítico: uma criança sofrendo de choque grave por dengue. 3 médicos falharam em garantir uma linha confiável, desperdiçando minutos preciosos. O Dr. Sterling suava profusamente, latindo ordens constantemente. Nora calmamente se ajoelhou, ignorou os locais padrão e usou um microcatéter, encontrando a veia dorsal metacarpal quase invisível, restaurando instantaneamente a capacidade de infundir fluidos. A criança se estabilizou rapidamente. Sterling, envergonhado, relatou mais tarde a recuperação rápida, mas atribuiu o sucesso do acesso à sorte, desconsiderando completamente a técnica de Nora e o enorme conhecimento anatômico necessário para acessar um local periférico colapsado tão profundo sob pressão. Ninguém sabia a verdade sobre o motivo de Nora sempre escolher o turno da madrugada. Minimizava a interação e o ruído. Ela dormia pouco e parecia perpetuamente exausta, mas sempre mantinha sua compostura aterrorizante. Era um mecanismo de enfrentamento, não um traço de personalidade. No armário de suprimentos apertado, Nora tinha um ritual peculiar antes de cada turno. Ela contava meticulosamente e reordenava os catéteres Quapel de pequeno calibre, passando o polegar sobre o invólucro de plástico como se estivesse se preparando para um cenário de combate, e não para uma noite típica de emergência. Apesar de ser universalmente subvalorizada pelos médicos, Nora tratava cada paciente, o barulhento, o difícil, o transitório, com o mesmo cuidado pessoal profundo. Ela nunca hesitava em tocar um paciente difícil ou limpar a pior sujeira. Um estagiário médico perplexo perguntou uma vez: "Irmã Nora, você não tem medo de pacientes agressivos ou não cooperativos? Eles às vezes cospem em nós." Nora ofereceu um raro sorriso fino, seus olhos distantes. "Eu conheci coisas muito piores na minha vida, doutor. São apenas pessoas sofrendo." Ninguém entendeu o peso imenso e sombrio daquela simples declaração. Ela não estava se referindo aos pacientes, mas à natureza do mal humano em puro caos. Uma noite difícil, a emergência recebeu um paciente com politraumatismo de uma colisão catastrófica na estrada. A vítima estava sangrando rapidamente.
Os médicos atendentes estavam em completa desordem, fazendo suposições e debatendo a fonte da hemorragia interna massiva, confundindo o trauma torácico com sangramento abdominal. Nora, pairando silenciosamente, entrou no caos controlado. Ela se inclinou sobre o paciente. Sua mão enluvada pressionou com força específica e educada. Ela sussurrou, sua voz cortando o ruído. Abdômen direito, sangramento profundo. Não é o peito. Note a direção do respingo arterial. É baixo. O cirurgião-chefe, surpreso com a intervenção dela, verificou novamente a contragosto. Nora estava exatamente certa. A velocidade de sua dedução estava além do treinamento deles. A cirurgia de emergência subsequente foi um sucesso, salvando a vida do paciente. No entanto, o nome de Nora foi previsivelmente omitido do relatório oficial de recuperação e elogio. Ela simplesmente assentiu quando leu o prontuário final. Saiu da sala de operações e desapareceu de volta para as sombras da emergência sem uma palavra de protesto ou demanda por crédito. Colegas frequentemente criticavam pelas costas. Nora sabe tudo, mas ela não sabe jogar o jogo ou se gabar disso. Voltando para casa naquela manhã, Nora foi direto para seu quarto. Ela abriu uma pequena gaveta de madeira profundamente marcada que mantinha trancada. Dentro jazia um cartão de identificação médica militar gasto e desbotado, parcialmente chamuscado nas bordas. Gravadas na parte de trás da etiqueta de metal estavam as palavras agora quase ilegíveis: Médico de combate nível 4. Designação de especialista, acesso vascular, cirurgia de campo confidencial. Esta era a verdade pesada que ela nunca falava. Uma designação especializada que exigia desempenho impecável sob fogo. O cartão representava uma memória pesada e dolorosa que havia encerrado definitivamente sua promissora vida militar para sempre. Nora tocou gentilmente a etiqueta de metal, traçando as letras de sua antiga patente. Sua mão tremeu levemente e uma única lágrima escorreu por sua bochecha, a primeira instância rara e silenciosa em que sua compostura profissional finalmente quebrou. Dentro de uma hora, rumores se espalharam imediatamente pelo turno da manhã como fogo selvagem. Houve um código preto e uma parada cardíaca bem aqui na emergência. A enfermeira Nora foi a última a colocar o acesso venoso. O residente-chefe, Dr. Sterling, encontrou o jovem estagiário que havia testemunhado o evento. Que tipo de acesso ela usou? O estagiário, já aterrorizado, preocupou-se em voz alta. Ela foi fundo, doutor. Ela encontrou algo. Algo que não estava lá. E se a medicação foi para a veia frágil errada e induziu a parada? O doutor Sterling imediatamente encurralou Nora enquanto ela estava saindo do sistema. Enfermeira Ellis, você interveio sem uma ordem direta. O paciente teve uma parada cardíaca imediatamente após sua injeção. Isso é negligência grave e um potencial processo por erro médico. A resposta de Nora foi entregue em um tom calmo e nivelado que só o enfureceu ainda mais. O paciente já estava morto sem intervenção. Eu segui o procedimento, Dr. Sterling. Um procedimento que salvou centenas de vidas em condições piores do que esta. A declaração irritou toda essa equipe. Eles perceberam isso não como confiança, mas como pura arrogância insultuosa em relação ao seu treinamento médico padrão. O paciente foi rapidamente transferido para a UTI, uma medida desesperada para ganhar tempo. O monitor ainda exibia teimosamente a linha reta, um tom persistente e humilhante enchendo a unidade especializada. Uma equipe de médicos seniores reuniu-se apressadamente e, liderada pelo furioso Dr. Sterling, decidiu oficialmente remover Nora do caso, ordenando que ela se afastasse e apenas observasse de fora do campo estéril. O Dr. Sterling retrucou, sua voz afiada e condescendente. Não precisamos de uma enfermeira descontrolada e excessivamente confiante operando neste andar. Este caso é nosso agora. Nora não mostrou nenhum sinal externo de ofensa ou derrota. Ela simplesmente recuou para ficar contra a parede branca e nua. Seus olhos, no entanto, nunca deixavam o rosto do paciente. A equipe tentou desfibrilação 2 vezes. 2 choques de pura eletricidade, mas o coração do paciente não ofereceu resposta. Eles começaram a se preparar para a terceira e última tentativa antes de declarar a hora da morte. Uma enfermeira da UTI próxima, balançando a cabeça, sussurrou para um colega. Se ele morrer, eles vão absolutamente culpá-la por ignorar o protocolo. Eles precisam de um bode expiatório. De repente, enquanto a equipe médica se reposicionava para o terceiro choque, Nora notou algo sutil, quase imperceptível, que todos os outros haviam perdido em seu pânico. A pálpebra do paciente tremeu levemente, seguida por um reflexo de suspiro minuto e irregular. Um sinal evolutivo arcaico de que a atividade elétrica cerebral não havia cessado completamente, apesar da parada cardíaca. Nora imediatamente voltou para a zona estéril, sua voz cortando a tensão.
mais alta e insistente do que jamais haviam ouvido. Com licença, mas parem o choque. Ele não está com morte cerebral. O rosto do Dr. Sterling contorceu-se de raiva. Fique quieta, enfermeira Ellis. Saia. Estamos tomando decisões de vida ou morte aqui. A voz de Nora cresceu em um grito, um comando único que exigia atenção. Ele não está morto. O coração dele parou, sim, mas o cérebro dele não. Estamos vivenciando um evento profundo de choque não cardiogênico. Estamos perdendo a janela de ouro para a intervenção neurológica. A sala inteira ficou imóvel, virando-se lentamente para olhar para a quieta enfermeira da noite, atônitos com sua súbita e feroz autoridade. Um jovem residente baixou hesitantemente as pás e verificou o rosto do paciente de perto. Espere. O movimento dos olhos. Ela está certa, doutor. Há um tremor. Uma respiração superficial involuntária. O rosto corado do Dr. Sterling tornou-se de um tom furioso de carmesim. Isso é um reflexo de morte. Impossível. O monitor relata a sistolia. Ele está clinicamente morto. Nora não discutiu. Ela apontou diretamente para a artéria carótida profundamente retraída do paciente. Coloque sua mão aqui. Fundo. Sinta. Sinta o fluxo aórtico. Sterling, alimentado pela adrenalina e pelo desprezo, enfiou os dedos fundo no pescoço e detectou uma vibração fraca, residual, porém inegável. Um zumbido residual profundo de sangue se movendo. A sala ficou mortalmente silenciosa mais uma vez, mas desta vez em reverência. Um médico experiente, finalmente baixando sua máscara, murmurou em descrença. Ela está absolutamente certa. Há uma centelha de vida. Assim que a tensão atingiu o auge, uma série de passos pesados e compassados ecoou do corredor fora das portas da UTI. Uma equipe de 3 homens imponentes, em jaquetas médicas militares impecavelmente limpas e com cortes distintos, entrou na sala. Seus emblemas eram ilegíveis, seus rostos inexpressivos. O líder, um homem com o porte de um comandante de campo, olhou diretamente para Nora por um longo tempo. Seu olhar aguçado, calculista e intensamente familiar. Ele perguntou com uma voz de comando que silenciou todos os médicos instantaneamente. Quem foi a última pessoa a colocar com sucesso a linha 4 neste paciente? O Dr. Sterling começou a dar um passo à frente para proteger sua unidade, mas Nora instantaneamente entrou na linha de visão direta. Fui eu. Eu sou a enfermeira Ellis. O homem assentiu uma vez, um gesto de finalidade confirmando uma suspeita secreta de longa data. Ainda é você, Nora. Depois de todo esse tempo. A jovem enfermeira assistindo sussurrou em confusão atordoada. Eles se conhecem? Quem são eles? Ninguém entendeu por que uma unidade militar especializada havia se manifestado repentinamente no hospital, no meio de um código azul civil. Ninguém percebeu que eles tinham vindo aqui por causa de Nora, não do paciente, mas pela assinatura de sua habilidade no campo de batalha. Um dos 3 soldados, movendo-se com a eficiência de anos de treinamento, puxou um dossiê grosso e selado de seu bolso interno. A capa estava carimbada com um enorme selo vermelho proibitivo. Confidencial. Médico de campo. Divisão Spectrum. O primeiro nome visível na lista, destacado em tinta desbotada, era Nora Ellis. O líder militar, tenente-coronel Marcus Hale, não esperou permissão. Ele imediatamente exigiu um briefing a portas fechadas ali mesmo na unidade de terapia intensiva, alavancando a gravidade da situação. Os médicos civis, atordoados com a súbita tomada de controle, protestaram fracamente. Este é um hospital civil. Vocês não podem impor autoridade militar ou confidencialidade aqui. Marcos contestou, sua voz baixa mas afiada como uma faca cirúrgica. Ela está atualmente sob a proteção e jurisdição do meu comando. E ela acabou de salvar a vida deste homem usando uma técnica de acesso vascular que é ensinada apenas a uma fração, menos de 0,01%, de nossos médicos militares mais especializados em todo o mundo. Essa técnica, doutor, é confidencial. Toda a equipe virou os rostos, uma mistura de medo e admiração para encarar Nora. Foi a primeira vez que a viram visivelmente recuar, baixando ligeiramente a cabeça como se desesperada para se esconder do olhar ofuscante de seu próprio passado. Marcos abriu o dossiê selado, os documentos farfalhando nitidamente no silêncio. Ele leu a folha de rosto, sua voz profunda e solene, ressoando com uma história que nenhum deles conseguia compreender. Nora Ellis, designada como médico de combate nível 4, assistente de cirurgião de campo primário, anteriormente ligada à divisão Spectrum, Teatro de Operações Korvac. O doutor.
Sterling, sua raiva inicial substituída por uma curiosidade fria e terrível, perguntou hesitantemente: "O que exatamente é a Spectrum?" Marcus fez uma pausa, seus olhos varrendo a equipe civil da sala, transmitindo um aviso. Spectrum é uma unidade que civis nunca deveriam conhecer. Uma divisão médica de resposta rápida que opera nas zonas de guerra finais absolutas, zonas de conflito não convencionais e crises humanitárias hostis, onde até forças especiais como os SEALs ou a Delta Force pisam com cuidado. Eles exigem profissionais médicos de falha zero. Outra médica, uma mulher que muitas vezes zombara do comportamento quieto de Nora, engasgou, a mão voando para a boca. Então ela... Marcus assentiu gravemente. Seu respeito por Nora claro em seu tom. Ela é o ativo médico mais jovem e condecorado, e estatisticamente a mente mais afiada a passar pelo protocolo de seleção da divisão. Ela é, em suma, a lenda mais jovem dessa divisão. Nora finalmente falou, sua voz tensa, um apelo profundo por anonimato. "Por favor, tenente-coronel. Eu não sou mais essa pessoa. Deixei essa vida para trás." Marcus olhou para ela, sua expressão se contorcendo com profunda dor compartilhada e memória. "Nora, perdemos 17 profissionais médicos altamente treinados na emboscada final naquela última missão em Korvac. Você foi a única que, apesar de seus ferimentos, conseguiu se estabilizar e pedir extração. A única que voltou viva." A sala estava absolutamente imóvel. O silêncio parecia pesado o suficiente para esmagá-los. Um estagiário cobriu a boca, tremendo levemente. Ela sobreviveu a esse tipo de perda e luta?" Marcus continuou explicando a extensão total de sua ausência. "Por 2 anos nós procuramos, sem saber se você estava viva ou havia sido comprometida. Seu registro oficial foi apagado quando o programa Spectrum foi temporariamente fechado e classificado no nível mais alto. Mas quando recebi um relatório urgente sobre uma enfermeira de emergência executando com sucesso um acesso venoso periférico profundo em um paciente colapsado, uma habilidade ensinada apenas em nossos módulos de trauma nível 4, eu sabia que tinha que ser você. Era a sua assinatura cirúrgica." O Dr. Sterling, o homem que havia repreendido Nora tão duramente minutos antes, ficou totalmente pálido, tomado por uma vergonha e terror crescentes. Eu disse a ela que ela foi negligente. Eu realmente disse a ela que ela estava confiante demais." Nora gentilmente interrompeu, sua compaixão superando seu trauma. "Eu não culpo ninguém, Dr. Sterling. Vocês estavam seguindo o protocolo civil. Vocês fizeram o seu trabalho." Naquele exato momento altamente carregado, o monitor do paciente deu um bip agudo e definitivo. A linha reta desapareceu, substituída por um flúter ventricular fraco mas rítmico, que rapidamente se estabeleceu em um ritmo sinusal instável. O ritmo cardíaco havia retornado. Uma enfermeira gritou em pura e inalterada exaltação: "Meu Deus! O ritmo voltou! Ele está vivo! Ele voltou!" Marcus afirmou, sua voz ressoando com uma certeza fria e dura que validava Nora completamente. Ninguém nesta sala poderia ter salvado este caso, exceto a enfermeira Ellis. Ela utilizou a técnica porque entendeu o estado do paciente. Parada cardíaca induzida por choque hipovolêmico extremo, não uma insuficiência cardíaca primária. Você não sabe de onde vem essa técnica, mas ela acabou de salvar uma vida civil. O Dr. Sterling sussurrou, o rosto manchado de lágrimas silenciosas de vergonha e humildade. Vem do campo de batalha. Um jovem médico, totalmente quebrado pela revelação, gritou: "Por que você nunca nos disse que era uma médica de operações especiais? Nós a tratamos como uma assistente." A resposta de Nora foi suave, profundamente pessoal e de partir o coração. "Porque eu queria viver uma vida normal. Eu queria uma vida tranquila. Ninguém precisa carregar os pesadelos e a dor que eu carrego daquele lugar." Marcus caminhou lentamente em direção a Nora, seu comportamento mudando de coronel para um camarada preocupado. Ele a presenteou com seu antigo crachá de identificação. O metal estava deformado, queimado e levemente chamuscado pelo fogo. "Você deixou isso para trás, Nora. Levamos 2 anos para recuperá-lo do local." Nora olhou para a insígnia chamuscada, o único símbolo de seu trauma e seu triunfo, e seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, seu primeiro verdadeiro sinal de liberação emocional desde que entrou no hospital. Marcus abaixou a cabeça, um gesto de respeito e igualdade. "Obrigado por sobreviver. Obrigado por usar suas habilidades para salvar outros, mesmo quando isso a colocou em risco de ser encontrada. A divisão Spectrum sempre considerou você parte da equipe, não importa a papelada." Os médicos civis, que minutos atrás olhavam para Nora com condescendência, agora estavam diante dela como se estivessem diante de um monumento.
Um muro intransponível de história, habilidade e honra silenciosa. Reviravolta 2. A autoridade final chega. As portas da UTI se abriram com imensa força e uma figura de autoridade intransigente entrou. Este não era um oficial comum. A insígnia em sua jaqueta dizia claramente: Diretor de Operações Médicas Militares. Um general de 3 estrelas. Ele não olhou para os médicos. Ele olhou para Marcos. Ele emitiu um comando agudo e inegociável, sua voz ecoando com a finalidade de um decreto oficial. Tenente-Coronel Hale, garanta que a enfermeira Alice seja oficialmente reintegrada sob status de proteção. Além disso, com efeito imediato, todos os hospitais desta nação serão notificados para respeitar e aceitar a direção médica da enfermeira Nora Alice, como se ela fosse uma oficial médica militar sênior na ativa. Ela é intocável. O Dr. Sterling, o residente-chefe, literalmente tropeçou para trás, quase desmaiando com a vergonha profunda e esmagadora de perceber que havia insultado publicamente e quase arriscado a carreira de um ativo nacional. Se você acredita que as pessoas mais quietas muitas vezes carregam a história mais pesada e forte de sacrifício e habilidade, comente: eu acredito. O turno da manhã após o choque duplo foi completa e permanentemente diferente. Todos, desde a equipe de limpeza até os cirurgiões seniores, consideravam Nora com uma nova e profunda reverência e respeito. Ela não era mais a enfermeira quieta, mas a lenda. Médicos liderados pelo humilde doutor Sterling começaram a se aproximar dela timidamente, fazendo perguntas técnicas sobre seu treinamento, solicitando orientação em casos difíceis e oferecendo desculpas privadas e sinceras por seu desdém e insultos passados. Nora aceitou as desculpas com a mesma falta de drama que exibia durante um código azul. Ela apenas sorriu gentilmente. Agradeço isso, doutor. Só quero que todos sejam mais seguros e eficazes ao salvar um paciente. Isso é tudo o que importa. Agora, uma jovem enfermeira, a mesma que havia se preocupado com Nora ser culpada, aproximou-se timidamente. Senhora, enfermeira Alice, a senhora poderia por favor me ensinar como ler uma veia colapsada daquele jeito? Parecia mágica. O olhar de Nora suavizou. Esta era a cura que ela buscava. Ela assentiu imediatamente. Sim, posso te mostrar. Mas não é mágica. É anatomia sob pressão. Toda a atmosfera do andar de emergência mudou fundamentalmente. O ar anterior de arrogância institucional, divisão profissional e subestimação habitual da equipe de apoio dissolveu-se. Foi substituído por uma fome colaborativa por habilidade genuína. Nora começou sua primeira lição obrigatória informal na tarde seguinte, usando a máquina de ultrassom avançada do hospital. Ela mostrou à equipe como localizar e acessar os alvos Spectrum ocultos, veias periféricas profundas que colapsam sob 99% do choque, mas permanecem utilizáveis por um olho treinado, evitando a necessidade desesperada de procedimentos dolorosos e lentos como o acesso intraósseo. O boato, agora oficialmente confirmado, circulou por todo o sistema hospitalar. Nora Alice não é apenas uma enfermeira. Ela é um fantasma. Ela é aquela que salvou uma unidade médica de campo inteira em combate. Sua habilidade é literalmente doutrina militar de ponta. Um médico veterano, cético antes do evento, recostou-se na cadeira e suspirou para um colega, refletindo sobre a cultura do hospital. Estávamos completamente cegos em nosso julgamento. Valorizávamos títulos e barulho em vez de competência e execução silenciosa. Certa noite, tarde, enquanto Nora organizava silenciosamente o armário de suprimentos agora imaculado, o tenente-coronel Marcus Hale retornou. Ele estava sozinho desta vez. Ele se encostou no batente da porta, sua postura relaxada, falando suavemente, a formalidade desaparecida. A equipe Spectrum, oficialmente, a divisão está fechada, mas nosso espírito nunca morre. E você, Nora, usando nosso conhecimento para salvar civis aqui, em um lugar onde tentaram te dispensar, você é a razão pela qual existíamos. Nora respondeu, ainda focada na tarefa à sua frente, o pequeno movimento uma forma de terapia. Eu escolhi a cura, Marcos. Escolhi esta batalha silenciosa do turno da noite. Escolhi não lutar mais daquele jeito. Marcos assentiu, seu orgulho por ela evidente e genuíno. E isso, minha amiga, é precisamente o que te torna a doutora mais forte neste prédio. Você transformou medicina de guerra em medicina de paz. A cultura do hospital foi redefinida, construída não sobre prestígio acadêmico, mas sobre a fundação inegável e aterrorizante da humildade de Nora e sua extrema confiança comprovada. Se você acredita que a bondade aliada a uma humildade poderosa tem a força de transformar fundamentalmente uma comunidade inteira, comente: eu viverei com bondade.
Uma semana após o código azul, o paciente que tivera a parada cardíaca, um professor de história aposentado chamado Sr. Thompson acordou e foi transferido da UTI para uma ala de recuperação. O Sr. Thompson estava lúcido, embora fraco. Ele pediu ao seu médico assistente não um nome, mas uma descrição. Quem foi a pessoa? Aquela que trabalhou em mim primeiro. Os médicos olharam coletivamente para o final do corredor, onde Nora estava parada, ajustando silenciosa e eficientemente um monitor de fluidos, aparentemente alheia à atenção. O Sr. Thompson, com os olhos claros e perceptivos, olhou para a figura distante dela. Aquela jovem? Ela tem os olhos de um soldado, doutor. Não de um odioso, mas de alguém que viu o pior e ainda decidiu manter sua posição. Nora apenas ofereceu um sorriso suave e cúmplice à distância. Eu apenas fiz a minha parte, Sr. Thompson. Bem-vindo de volta. Quando seu turno finalmente terminou, Nora ficou do lado de fora da entrada do hospital, observando a luz dourada do amanhecer inundar lentamente a cidade. Um SUV militar preto, discreto, porém poderoso, parou no meio-fio. O tenente-coronel Marcus Hale saiu. Ele entregou a Nora uma pequena e pesada caixa de madeira simples, do tipo usado para guardar medalhas. Dentro estava um único emblema da divisão Spectrum recém-cunhado, habilmente bordado em perfeição. Uma reprodução perfeita de seu antigo queimado, mas a linha de fundo era prateada em vez de preta. Marcus disse a ela com a voz baixa: "A prata significa cura após o ocorrido. Este não é para o campo de batalha, Nora. É para este prédio. É para a segunda chance que você se deu e as segundas chances que você dá aos outros todas as noites." Nora segurou o emblema com força na mão. Pela primeira vez, seus olhos se suavizaram completamente, aceitando o passado como uma fonte de força, não apenas dor. Obrigada, Marcus, por me encontrar. Enquanto Nora finalmente começava sua caminhada para longe do hospital, os membros da equipe que antes a desprezavam, o Dr. Sterling, os médicos júnior, as jovens enfermeiras, estavam todos reunidos nas janelas da sala dos médicos. Eles não gritaram nem chamaram. Eles ficaram em silêncio e ofereceram uma saudação silenciosa, unificada e respeitosa à pequena figura caminhando em direção ao sol. O jovem estagiário sussurrou para seu colega, o sentimento ecoando o que muitos sentiam. Eu quero ser uma enfermeira como ela. Eu quero esse tipo de competência silenciosa. Nora continuou caminhando, o sol da manhã iluminando seu rosto agora marcado pela paz, não apenas pela exaustão. Ela havia feito a transição de uma vida de combate de terra arrasada para a batalha silenciosa e constante da emergência noturna. E ao abraçar seu passado, ela continuava a salvar vidas todos os dias. Seu legado, indelevelmente gravado na cultura do hospital, era a vida, não a guerra. Era a habilidade silenciosa, não a ambição barulhenta. Se você acredita que histórias sobre heróis ocultos e competência inesperada merecem ser contadas, deixe um comentário e inscreva-se no Histórias e Sonhos. Nós contamos as histórias que não devem ser esquecidas.